todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Direito da Família, aqui no curso de Direito. Vamos então entrar aqui numa nova cadeira, também do segundo ano. Esta é uma cadeira bastante diferente das outras. Vamos pegar nos nossos cadernos, porque agora vamos entrar no ramo mais emotivo e se calhar mais disruptivo do direito, que é o Direito da Família. É um ramo assim um bocadinho mais pessoal e também bastante mais interessante. Qual é então a grande questão que se coloca aqui? É o que é que o direito está então a fazer-se no meio de um casal ou na relação entre os pais e os filhos? E a resposta é bastante simples. Porque o direito da família é o ramo do direito civil, portanto, do nosso direito privado, que vai tratar de regular as relações familiares, que são relações de afeto com interesse social. Portanto, enquanto que no direito das obrigações a lei nos diz tu podes vender o que quiseres pelo preço que quiseres, no direito da família a lei vai nos dizer tu até podes casar, mas eu digo-te como é que tens que te comportar para o fazeres e também como é que podes fazer para terminar este vínculo. Por isso o direito da família acaba por ser o contrato social mais intrusivo que pode existir. Quando falamos de direito da família, nós vemos que ele tem uma espécie de personalidade dupla. Porque ele é privado, na sua essência. Porquê? Porque lida com as relações entre particulares, entre o marido e a mulher, entre os pais e os filhos. No entanto, ele é regido por uma ordem pública avassaladora que o aproxima muito do direito público. Portanto, nós vemos que existe aqui um exame da ordem pública. Porque esta ordem pública vai se manifestar no caráter imperativo e irrenunciável das suas normas, das normas de direito da família. Por um lado, por causa da indisponibilidade, porque nós não podemos dispor de certos direitos e deveres. Por exemplo, os pais não podem renunciar ao poder paternal, mesmo que queiram. A lei impõe-no, porque é interesse da sociedade que a criança seja sempre cuidada. E depois porque existe intervenção estatal, portanto o tribunal aqui não é um mero árbitro, acaba por ser muito mais do que isso, é um fiscal. Por isso, se existe um divórcio com filhos, a vontade dos pais é importante, mas o interesse do menor é supremo. E o juiz aqui vai intervir de forma quase tutelar para proteger a parte mais fraca, o que é super atípico no direito privado. Ou seja, se olharmos para isto e moral da história, nós vemos que o Estado entende que a família é a célula base da nossa sociedade e por isso tem de impor uma estrutura mínima que seja de decência e também de estabilidade. Por isso, para o vosso futuro, gravem muito bem esta distinção. O direito da família é um direito de estatuto, não é um direito de contrato. Porquê? Porque no contrato, como no direito das obrigações, a nossa vontade, a nossa autonomia cria e define as regras do jogo. Enquanto que no estatuto, que é o que acontece na família, a nossa vontade apenas serve para entrar ou para sair do Estado. Apenas serve para nós casarmos, para nós decidirmos adotar ou para nós nos decidirmos divorciar. Portanto, quando olhamos para o estatuto, vemos que uma vez que estamos casados, ou uma vez que temos um filho reconhecido, nós passamos a estar sobre um estatuto que é imposto pela lei. E este estatuto é um conjunto pré-definido de direitos e deveres, como o dever de coabitação, o dever de auxílio, os direitos de herança, o poder paternal e outros. Portanto, pensem aqui no casamento como entrar quase num clube social. Nós até escolhemos entrar, nós temos vontade. Mas as regras do clube, o estatuto, ou seja, neste caso, o que o Código Civil diz, já estão escritas e nós não podemos chegar lá e querer alterá-las. Portanto, nós até podemos sair, mas o processo, neste caso o divórcio, também já está rigidamente regulado pelo clube. Mas então chega o momento de nos perguntarmos o que é que o direito da família efetivamente trata, o que é que ele tem debaixo da sua alçada. E o seu objeto é a regulação de 4 grandes tipos de relações familiares. Vamos pensar nestas relações como os grandes 4 pilares da família. Temos então as relações matrimoniais, que são as relações que são criadas pelo casamento e pela união de facto. E aqui vamos incluir a celebração do casamento, os deveres dos cônjuges, como a coabitação, a fidelidade, a assistência, o regime de bens e também, como é claro, a sua dissolução, portanto o divórcio. É o direito a meter-se aqui um bocadinho na vida conjugal. Depois vamos ter as relações de parentesco, e aqui são as relações entre pessoas que descendem umas das outras, os avós, os pais, os filhos, ou então de um tronco comum, que serão os irmãos e os primos. E o foco aqui é na filiação, portanto, a ligação entre pais e filhos, o chamado poder paternal, que hoje se chama de responsabilidades parentais e também o direito a alimentos.
Em terceiro lugar, temos as relações de afinidade, que já são as relações que se criam pelo casamento entre um cônjuge e os parentes do outro, portanto, a famosa relação com os sogros. E aqui o direito regula esta relação, embora de uma forma bastante mais ténue. E em quarto lugar, temos a adoção, que é a criação de um vínculo jurídico de filiação artificial e pleno. Portanto, a criança aqui passa a ser filha, para todos os efeitos, de quem a adota. É o direito basicamente a simular a natureza. O direito da família distingue-se de todos os outros ramos do direito civil por 4 características muito marcantes que o tornam um ramo excepcional. Em primeiro lugar, a pessoalidade, ou o facto de ser um ramo do direito pessoalíssimo, porque as relações familiares são inseparáveis das pessoas. A maior parte dos direitos da família são intransmissíveis e irrenunciáveis. Por isso, ninguém pode vender o direito de ser pai, nem pode renunciar ao dever de sustentar os filhos. E isto é o oposto do que acontece no direito das obrigações, onde tudo é transmissível. Nós podemos ceder a dívida ou o crédito. Em segundo lugar, temos a imediação. Portanto, a relação familiar cria um contacto direto entre as pessoas, sem haver intermediários. A relação entre pais e filhos é imediata, ao contrário, por exemplo, de uma procuração num contrato de compra e venda. Em terceiro lugar, temos a duração. As relações familiares são, por natureza, duradouras ou até perpétuas, como o vínculo da filiação. Enquanto que o direito das obrigações está focado na extinção rápida do vínculo, o pagamento da dívida. Portanto, aqui o direito está a regular uma relação que se projeta no tempo. E em quarto lugar temos a moralidade, portanto temos uma função também ética. Porque o direito da família tem um papel que vai além do puramente patrimonial, ele tem uma função moral e ética. Portanto, o casamento não é só um contrato de bens, é uma união para a vida. E por isso a lei proíbe os casamentos entre certas pessoas, existem impedimentos, e existe também deveres éticos, como a fidelidade e o respeito. Esta parte é muito importante reterem esta ideia. No direito da família, as questões pessoais vão dominar sempre as questões patrimoniais. Ou seja, numa relação familiar existe sempre uma componente que é patrimonial, temos a questão do regime de bens, dos alimentos e da herança. No entanto, o património vai estar sempre subordinado aos interesses pessoais e também existenciais. Por exemplo, nós temos o dever de alimentos, que é o dever de sustento. Mas se um pai não tem dinheiro para pagar o smartphone ao filho, o tribunal nunca lhe vai penhorar o ordenado por causa disto. Porque o tribunal vai garantir, em primeiro lugar, as necessidades básicas de sobrevivência e de educação do filho. Porque o direito da família nunca vai ser um banco. Ele é, na realidade, uma rede de segurança. E o dinheiro é importante, mas o interesse da pessoa, esse sim é supremo. Agora, se o nosso direito da família fosse uma Constituição, os seus princípios seriam os seus artigos fundamentais. E estes princípios não estão todos agrupados num só lugar. Nós vamos ver que eles derivam da Constituição da República Portuguesa, da nossa CRP, e também do nosso Código Civil. Portanto, o estudo destes princípios é vital, porque eles vão servir para nós conseguirmos interpretar todas as regras do Código Civil. Ou seja, se um juiz tiver dúvidas sobre como aplicar uma lei, ele vai ter que olhar para estes princípios. Nós vamos focar-nos em 4 princípios essenciais que mostram o equilíbrio entre a liberdade individual e o interesse da sociedade neste âmbito. O primeiro princípio que vamos falar é o princípio da dignidade da pessoa humana. E este é o princípio mestre de todo o direito. Em direito da família, a dignidade da pessoa humana, que está também no artigo 1º da Constituição, é o limite de tudo. E o que é que ele significa? Significa que nenhuma relação familiar pode ser um instrumento para a humilhação ou para o desrespeito de um dos seus membros. Por isso, o que a lei proíbe é que exista qualquer cláusula contratual ou ato que atente contra esta dignidade. Temos um exemplo bastante prático e forte, que era o dever de obediência do cônjuge que existia no nosso Código Civil até 1977, que já foi totalmente eliminado e é hoje impensável. Portanto, a lei não tolera que o casamento seja mais uma relação de submissão. E qual é a consequência? A consequência é que qualquer regra que seja contrária à dignidade, como por exemplo a violência doméstica ou o assédio moral, é ilegal e inconstitucional, porque a pessoa vale mais do que a instituição da família. Em segundo lugar, temos o princípio da igualdade entre os cidadãos. Portanto, o direito da família moderno é sinónimo de igualdade. E este princípio, que deriva, como sabemos, do artigo 13 da Constituição, vai se manifestar neste ramo de direito em 2 vertentes cruciais:
Em primeiro lugar, na igualdade entre os cônjuges. Portanto, o homem e a mulher, ou os dois parceiros do mesmo sexo, têm iguais direitos e deveres no casamento. E é isto que nos diz o artigo 1671 do Código Civil. Acabou por isso a figura do chefe de família. As decisões sobre a vida em comum, sobre a casa, sobre os filhos, são tomadas por acordo mútuo. E em segundo lugar, temos a igualdade entre os filhos. Portanto, todos os filhos vão ser iguais perante a lei, independentemente de terem nascido dentro ou fora do casamento, e é isto que nos diz o artigo 36, número 4 da nossa Constituição. Não existe mais a discriminação de filhos legítimos ou ilegítimos, felizmente. Portanto, a mensagem que nós retiramos é que o direito da família não tolera, sob circunstância alguma, a discriminação, seja ela de género, de orientação sexual. Lembre-nos, por exemplo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo que não era possível e agora é, e da origem da filiação. Em terceiro lugar, temos a questão da liberdade e da autonomia e também dos seus limites. Porque apesar da forte intervenção do Estado, existe espaço para a liberdade, claro. Isto é o que nos diz os números 1 e 2 do artigo 36 da Constituição. Em primeiro lugar, existe a liberdade de casamento, porque qualquer pessoa tem a liberdade de casar ou então de não se casar. Ninguém pode ser efetivamente forçado e a escolha é livre, desde que se cumpra a idade legal e de que não existam impedimentos. E em segundo lugar, existe a liberdade de constituir família, de constituição familiar. Por isso as pessoas são livres de constituir a sua família pela via que entenderem, através do casamento, da união de facto, da adoção ou da procriação medicamente assistida. Qual é o senão, ou seja, qual é que é o limite? É que a vossa liberdade vai terminar onde começa a ordem pública. Portanto, a autonomia é respeitada na decisão de casar, mas não na regulação do casamento. Lembrem-se que a lei no direito da família é o patrão. Por isso vocês podem escolher casar, mas não podem escolher o dever de fidelidade. Têm efetivamente que o cumprir. Em quarto lugar, por fim, temos o superior interesse da criança. E este é o princípio que funciona como um escudo de proteção. Por isso, sempre que a lei tem de decidir algo que envolve um menor, como a sua guarda, a pensão de alimentos ou a sua residência, o seu interesse, o seu superior interesse, também chamado o melhor interesse da criança, é sempre a prioridade absoluta. Existe sempre aquilo que nós dizemos de um exame de prioridades. E este é o princípio que é tão forte que vai sempre sobrepor-se ao interesse dos pais. Por exemplo, num divórcio, se os pais querem que o filho viva com eles em regime de residência alternada, mas, por exemplo, um psicólogo conseguir demonstrar que isto é instável para a criança, o tribunal vai ignorar completamente a vontade dos pais e vai decidir por aquilo que for melhor para o menor. Ou seja, qual é a mensagem que nós retiramos deste princípio? É que a lei reconhece que os filhos não são propriedade dos pais, eles são sujeitos autónomos, com direitos próprios e que por isso têm que ser defendidos. E chegamos assim ao fim do nosso primeiro episódio de Direito da Família. Espero que tenham gostado, que tenham percebido e que esta abordagem tenha ajudado então a entrarem aqui com os pés bem juntos e direitinhos nesta cadeira que é tão interessante do nosso curso de Direito. Se tiverem alguma dúvida já sabem, não hesitem em contactar-me por qualquer uma das minhas redes sociais. Estou sempre disponível para qualquer esclarecimento adicional e neste momento também disponível para receber mais alunos nas minhas explicações online. No próximo episódio vamos terminar este tema do direito da família, aqui desta parte introdutória, e portanto vamos falar um bocadinho da evolução histórica do nosso direito da família e também das fontes das relações jurídicas familiares. Até lá, espero que tenham um bom estudo e continuem a ter um ótimo início de semestre. Obrigada!